E aí, galera, como é que vocês estão? Nós somos a família Landim na Missão e hoje nós vamos contar como foi esse chamado, como a gente iniciou, como Deus nos chamou. Eu e a Camila, nós somos casados há 11 anos. Estamos fazendo 12 anos daqui uns dias, né? Falta pouco. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas né, a gente está aqui no final de fevereiro de 2025. Estamos quase completando 12 anos de casado mês que vem. E fomos chamados por Deus para a missão de maneira individual. A Camila teve uma conversão na juventude. Eu cresci num lar cristão, mas eu tive um encontro genuíno com Deus aos 16 anos. E foi justamente nesse momento que Deus já vem falar comigo, né? Eu estava na sala da minha casa, eu tinha ganho uns malabares dos meus pais, e eu estava ali praticando, né? Tava tentando aprender, e foi um pastor na minha casa, ele foi acompanhar meu pai estava tendo alguns problemas, e ele estava ministrando o meu pai especificamente. E ele sai da casa, tá lá fora conversando, e de repente ele volta. E ele volta e ele fala assim, eu vim orar por você, porque Deus me falou que você vai ser um missionário. Então eu começo a ouvir aquilo e para mim soa um pouco diferente, assim, porque não tinha passado aquilo na minha cabeça até então. E esse pastor começa a ministrar a minha vida e eu começo a entender algo sobre isso. Eu não entendia exatamente o que eu faria, mas que isso era algo que estava sendo uma semente no meu coração, né? Então eu vou nessa época mesmo, poucos meses depois, e falo com o meu pastor, depois de um tempo de estar orando, eu falo com o meu pastor sobre isso. Eu falo, olha, eu quero ser um missionário, como é que eu faço, o que eu faço, para onde eu vou, né? Como é que eu chego lá? E ele me dá uma resposta, assim, burocrática, vamos dizer. Talvez um monte de pastor tivesse correto em dizer algo dessa forma, mas comigo deu um pouco errado, porque ele me convida e fala, ok, para você ser um missionário, a primeira coisa, faça uma faculdade. E algo muito natural para poder dizer, mas eu acho que ele errou nesse dia porque talvez ele não perguntou muito bem para Deus como que era para ser feito isso. Eu vou para a faculdade e na faculdade no meu primeiro ano é maravilhoso, eu prego o evangelho para todo mundo, eu levo o violão, eu faço culto nos intervalos, mas os meus companheiros da minha igreja, inclusive, que faziam faculdade comigo, começam a me criticar, começam a falar, meu, para com isso, você tá queimando a cara, todo mundo tá tirando onda com você, você tá fazendo papel de trouxa, você fica querendo falar de Jesus aqui, não tem nada a ver, tá exagerando e várias coisas desse tipo. E aquilo foi me desanimando. Eu desanimei da faculdade, inclusive desanimei de tudo. Eu sei que no segundo ano da faculdade eu vou desanimado e eu começo a namorar uma menina que teoricamente era da igreja, era para ser uma cristã também, mas não dá nada certo. E eu me afasto de Deus, eu fico longe de Deus durante esse tempo da faculdade. Para muitos eu tava ótimo, tá? Mas eu sabia que eu tava distante de Deus. Eu continuava indo na igreja, eu continuava fazendo algumas coisas, mas eu tava muito distante de Deus, eu sabia disso. E depois que eu termino a faculdade, eu ainda tô mal, eu descubro que essa ex-namorada minha, essa namorada da época, né, tinha me traído e eu fico muito mal durante um ano, eu não consigo me recuperar desse tempo. Mas ao mesmo tempo eu sentia que isso precisava acontecer. Então quando eu tenho um reencontro com Deus, né, eu tenho uma volta para o Senhor, é justamente no mesmo dia que a Camila também está tendo um encontro dela com Cristo, eu estou voltando para Cristo de maneira intensa, intencional, mais uma vez. E a Camila estava lá nesse dia também. E um ano depois eu faço um mochilão com um amigo meu e a gente vai para Bolívia e para o Peru. E aí a gente começa a ter várias experiências em rosto e conhecer um monte de gente e trocar ideia com um monte de gente. E eu começo a perceber que as pessoas não sabem nada sobre espiritualidade, sobre Deus. Pelo contrário, elas conversam coisas muito superficiais, muito pequenas em relação ao mundo, à existência de tudo, sobre as perguntas, né, mais profundas da vida, sobre a existência da vida. E nada disso era conversado. Era conversado sobre coisas idiotas, besteira, era beber, usar droga e eu, claro, não estava fazendo isso, mas estava nesse ambiente. Então eu começo a falar de Deus nesse ambiente, nessas oportunidades de viagem, né? Começo a compartilhar também um pouco sobre Deus nesse tempo. Mesmo não estando definitivamente sabendo o que eu estava fazendo, mas por ser cristão a gente comentava alguma coisa e as pessoas se impressionavam com aquilo. Ficavam se perguntando, né, por que estava fazendo aquilo, né? Então eu decido voltar para minha cidade, e eu sinto que Deus começa a falar comigo que é para ter um hostel, que não era só para parar naquilo ali, que aquilo precisava desenvolver. Eu precisava crescer como cristão, mas ao mesmo tempo eu precisava pregar o evangelho também. Então eu volto e eu abandono tudo. Eu saio do meu emprego,
eu abandono as coisas que eu tinha uma moto, eu vendo a moto, e eu começo a ir, e eu falo assim, não, eu vou trabalhar lá em algum outro lugar, vou construir um hostel, e eu vou pregar o evangelho nesse lugar, e a minha decisão ela é muito imediata, e eu sempre fui muito, eu brinco que eu sou parecido com o Bruce Olson, né, do livro Por Esta Cruz Te Matarei, porque eu começo a ir muito forte para esse lado, e de simplesmente ouvir uma voz e sair obedecendo imediatamente. Por mais curioso que pareça, mas eu não fiz nenhuma escola de missões, eu não me preparei para isso, eu simplesmente fui, né? E foi nesse momento, quando eu estava viajando e buscando um lugar para começar esse hostel, acontece uma das experiências mais malucas da minha vida, que eu chego num hostel que eu estava hospedado há 3 semanas já, e todo mundo fica muito feliz que eu tinha chegado, ele falando, uau, o Bruno chegou aí, né? E aí eles vão contar eles estão contando as experiências mais loucas da vida deles. E quando eles estão contando as experiências mais loucas, eu chego e eles falam assim, Bruno, vem contar a sua experiência mais louca. E eu vou contar a minha experiência, eu conto a minha experiência de conversão, de encontro com Deus. E todo mundo fica impressionado. E acaba a festinha, né? Fica chato, todo mundo vai embora e fica aquele vácuo. E aí uma britânica vem conversar comigo e ela fala assim, Bruno, quando você fala de Deus é tão bonito que dá até a impressão que é verdade. E naquele momento eu sentia, né, que eu tinha que continuar fazendo aquilo foi um reforço para que eu continuasse. Depois de um certo tempo eu venho para Florianópolis e a gente encontra uma casa, que essa casa é o lugar do hostel, né? Mas eu queria que a Camila contasse essa partezinha dela, porque em meio a isso tudo que estava acontecendo, a Camila também entra nessa história e eu queria que ela compartilhasse como foi a entrada da Camila, tanto na missão quanto na história, né, na história do hostel. Nessa minha entrada eu estava me convertendo, né? Nesse encontro que a gente foi, né? Que a gente se reuniu. Era numa casa, eram poucas pessoas, eu acredito que umas 15 pessoas no máximo. E ali eu tive meu encontro com Deus. E aquele encontro que é onde passa um filme na cabeça, o que vai ser da minha vida, porque agora a minha vida vai mudar. E realmente ela mudou. Fazem 16 anos isso. E quando eu começo a caminhar com o Senhor, né, começo a congregar numa igreja, ali eu já sentia que a minha vida não ia ser só num lugar. E até era um pouco frustrante para mim, porque assim, era como se eu não pertencesse àquele lugar. E teve uma senhora que, orando por mim, né, compartilhei com ela, né, sobre esse sentimento, e orando por mim, ela falou, porque você não vai ficar num lugar só. Ela até brincou assim, eu vou olhar para o céu e vou ver você passando para lá e para cá. A sua vida vai ser assim. E eu era recém-convertida, então assim, como isso? O que é uma missionária? O que é missão? Como vai ser isso? E Deus começou a me direcionar. Ele começou a falar muitas coisas ao meu coração. E eu lembro que um dia eu estava em casa assistindo um vídeo do YouTube e escutando uma música. E nesse vídeo tinha um pessoal, jovens, fazendo uma missão. E naquele dia eu tenho até uma anotação no caderno, qualquer hora eu vou trazer aqui pra gente ver. E essa anotação no caderno eu escrevo, Deus pode me levar, eu vou, para onde o Senhor quiser que eu vá. E chorei muito e ali o Senhor falou, isso vai ser a sua vida. E um pouco depois eu tive um sonho. E esse sonho foi com uma criança e essa criança eu ensinava a escovação para ela. Eu pegava uma escova de dente e escovava o dente dela. E eu lembro que eu acordei assim também, meu Deus, que sonho foi esse, sabe, muito real. E guardei ele no meu coração. E nessa mesma semana eu fui conhecer uma base missionária da minha cidade da época. E quando eu fui naquele lugar, né, eu conversando com uma missionária, contei o meu sonho que eu tinha tido na semana. E ela começou a dar risada. E ela falou, ó, conta aqui o seu sonho, né, para esse outro missionário. E eu contei. E para mim parecia ser uma coisa muito boba, gente, o que é, né? O que tá acontecendo? E aí ela falou, Camila, a gente tem um projeto aqui, que ele chama Projeto Sorrir, aonde a gente leva, né, escovas de dente à população carente e a gente ensina a escovação para essas crianças. E eu fui com eles para Coronel Oviedo, no Paraguai, né? Não sei quem conhece Coronel Oviedo, mas tem muitos vilarejos espalhados na região. E nesses vilarejos tem crianças e adultos também que nunca escovaram dente,
que não sabem usar uma escova de dente. E aí o meu sonho, né? Que eu pegava uma escova de dente e escovava o dente da criancinha. E foram 15 dias, né, nessa viagem, que Deus falou muita coisa comigo sobre a missão. Que aquilo ia ser a minha vida, que eu viveria em tempo integral na missão. Então, assim, sem entender ainda o que era, porque eu era uma recém-convertida, sem entender muito como funcionava, o que é uma missionária, o que é uma missão de Deus. Então, eu entendi que nada mais é do que obedecer o Espírito Santo. E foi a partir daí que, ouvindo a voz dele, ele ministrando o meu coração, ele foi me guiando em todas as etapas. E durante esse tempo, né, que eu e a Camila já se conhecia, eu já estava, então, vivendo na Bolívia, no Peru, na Argentina, no Chile. Eu achava que o hostel seria em algum desses lugares e eu ficava lá buscando esses lugares para começar o hostel. E a Camila era da minha igreja e ela era do Ministério de Intercessão. E eu falava, Camila, ora aí, porque o hostel tem que acontecer e tá difícil. E eu tinha que me sustentar ao mesmo tempo enquanto eu tava lá, porque eu já não trabalhava. Então eu procurava trabalhar com agência de turismo, com um monte de coisa para tentar me manter nesses lugares. E encontrar o lugar que tinha o hostel, mas ao mesmo tempo eu não tinha dinheiro para pagar esse hostel, para começar nada. Eu simplesmente acreditava que Deus ia fazer tudo de alguma forma. E um dia a Camila estava intercedendo por mim e ela me liga, ou a gente se encontra no Facebook, eu acho que era alguma coisa assim. E ela fala assim, Bruno, Deus mandou me dizer que tudo que Ele mandar você fazer, Ele vai pagar. Você não se preocupe com isso. A Camila intercedendo por isso, e mal sabia ela que um dia ela ia fazer parte, né? E um dia a gente conta a história aí do como foi o casamento. Mas aí... eu sei que eu vou visitar meus pais em Maringá, no Paraná, e encontro alguns amigos que estão vindo para Florianópolis. E eu confesso que nessa época eu já estava até assim desistindo, porque já fazia 3 anos e meio que eu estava nessa busca de começar o hostel, que eu já estava até achando que não ia mais ser real. Eu venho para Florianópolis e para ficar 3 meses, acabo ficando 6, e reencontro a Camila nesse final de um ano, e a gente começa a se relacionar de uma forma mais intencional, e fica para a próxima, né? Mas o resultado... Esse vídeo vai ser muito bom. Esse vídeo vai ser longo. Do casamento. Do casamento vai ser loucura. Mas aí, só da missão hoje, o que acontece é que 6 meses depois que a gente tá casado, a Camila fala, é agora que a gente vai começar o hostel. Deus falou comigo, né? Deus foi claro comigo. É agora é a hora de começar agora o hostel. É a hora. E aí, 6 meses de casado. E assim, contra tudo e todos, porque a nossa igreja não era uma igreja que tinha tradição em enviar missionários, não era uma igreja que apoiava, a igreja queria que todo mundo trabalhasse dentro da igreja, não tinha muito essa cultura do envio missionário, era até contra, alguns missionários às vezes que tentavam ir, era meio que, era uma coisa meio conturbada, era meio difícil, assim, então para nós naquele ambiente... Recém-casados, né? Não, isso vai ninguém acabar aconselhava. Com o casamento de vocês. Vai ter problema, não sei o que, e a gente não, nós estamos ouvindo algo de Deus, nós vamos continuar com isso. E com 6 meses de casado nós iniciamos o hostel. Assim, por milagre, a nossa primeira reserva, a gente recebeu o dinheiro e a gente foi comprar os colchões dos hóspedes, porque a gente não tinha como receber, porque não tinha nem colchão. E a gente foi totalmente na fé, confiando que o Senhor ia sustentar todas as coisas. E a missão para nós começa assim, nós já começamos na missão sendo líderes de uma base missionária, e ao mesmo tempo isso também foi muito difícil porque ninguém reconhecia a gente como missionário, todo mundo queria pôr na nossa cabeça que a gente era empresário, mas não era isso que a gente queria fazer. Eu jamais fui um empresário, jamais você. Eu sou um missionário completo, e tudo que a gente faz nesse lugar é por conta da pregação do Evangelho, e ele existe, graças a Deus, né, por graça e misericórdia do Senhor, para isso, e tem servido ao Senhor há 11 anos. Esse foi o nosso início. Depois a gente conta as outras partes. Então é isso, pessoal. Esse foi um resumo de como Deus nos chamou. Eu sei que pode ter ficado também muitas dúvidas. Você pode estar aí ouvindo o Espírito Santo, muitas coisas ainda não definidas. Então a gente está aqui para ajudar vocês. Vamos juntos, vamos orar juntos. A gente também quer conhecer vocês, quer estar orando por vocês e juntos, né, entender esse movimento que Deus está falando, que Deus está chamando vocês para fazer.
E nós queremos mesmo fazer parte daquilo que Deus está fazendo na vida de vocês. Seria uma honra poder cooperar com vocês naquilo que vocês estão ouvindo do Senhor. Eu sei que a forma que Deus nos chamou talvez seja muito diferente de muitos, mas o principal é a gente saber ouvir o Espírito Santo, né? A gente ter o nosso coração disposto para ouvir o Espírito Santo. Então a gente quer ser acessível, sabe? Nós não queremos ter uma ideia de ter um canal para poder ficar distante. Pelo contrário, é para estreitar os laços, ficar mais próximo de vocês. Então pergunta mesmo, a gente está sempre disponível para conversar com vocês. E eu queria dizer para vocês também que às vezes não é você que está precisando dessa palavra de hoje, de ouvir essa história, mas às vezes é um amigo, às vezes é um familiar, às vezes é um grupo da igreja que precisa ouvir algo sobre isso e ver as formas, né, que Deus trabalha, que não dá para colocar Deus dentro de uma caixa, ele realmente trabalha da forma que ele quiser e a gente só tem que entender isso. E eu sempre falo que a voz do Espírito Santo ela é inconfundível. Então, se caso você serviu para você, ou você acha que vai servir para alguém, ou você simplesmente gostou de ouvir, se quer compartilhar com alguém, compartilha, manda para alguém. Quanto mais longe chegar a mensagem do Evangelho e os testemunhos do que Deus tem feito na nossa vida e na vida de todos os irmãos à nossa volta, quanto mais longe chegar isso é melhor, né? Vai ser ainda melhor. A gente precisa enviar, né, aquilo que Deus está fazendo, os testemunhos, para o mais longe possível, para que alcance o máximo de pessoas possível. E a intenção do canal é isso, não é a gente ter qualquer outra coisa a não ser o objetivo principal, né? Que Jesus, que o Cordeiro receba a recompensa, né? Amém. Amém?